meu fogão, já vamos falar dos destaques do jogo, mas antes eu vou falar do cara que fez o gol, que é o Tiquinho Soares, ou Lucas Pedrosa. E assim, o torcedor talvez vai ter que se acostumar que ele não vai marcar muitos gols na temporada. Ele vai participar muito pelo jeito do jogo do Arthur Jorge. Os compromissos ofensivos e até defensivos do Tiquinho, hoje, com o treinador Arthur Jorge, são completamente diferentes do último Tiquinho que a gente via taticamente. E aí, com isso, a gente olha os scouts do Tiquinho, a gente vê que a participação dele em gols é altíssima. E que ele, efetivamente, fazendo gol é menor do que na última temporada. Mas sabe o que diz muito sobre um camisa 9 pra mim, ô Lucas Pedrosa? Exatamente isso aqui. Um jogo em que a gente viu algumas chances serem desperdiçadas, não só pelo Everton, que é um grande goleiro, mas também, às vezes, até por uma... Não poderia ser uma finalização, mas é um nervosismo, uma ansiedade. E aí vem um cara, que é o Tiquinho Soares, um 9, um cara efetivo, um cara letal, e faz o gol, um gol magrinho, o que condiz muito com o resultado, que foi um jogo altamente equilibrado, né? Sim. Poderia o Palmeiras ganhar, poderia ser um empate, poderia o Botafogo ganhar, porque a gente tá falando de duas grandes equipes. E aí você tem um cara que é decisivo. Isso é um camisa 9, Lucas Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho que o Tiquinho não só lavou a alma dele, mas ele lavou a alma da torcida inteira do Botafogo na partida de ontem. Eu acho que o trauma, e eu não sou botafoguense, mas eu tento imaginar do que aconteceu no ano passado, ainda foi carregado, principalmente para esse centroavante, e ele respondeu da melhor maneira, se posicionando bem, não só isso, não só fazendo gol, como fez muito bem, batendo com a canhota, que nem a perna melhor dele, não vou nem falar que é ruim, porque não é ruim, e ele conseguiu se posicionar muito bem ali como um camisa 9. Mas o Tiquinho, ele foi pra mim o centro das atenções na parte ofensiva, porque ele é uma referência. Nem sempre ele vai conseguir carregar a bola, nem sempre ele vai conseguir bater no gol, mas ele tá sempre abrindo espaço para os pontas que chegam, que no caso são o Luiz Henrique e também o Júnior Santos, além do Savarino, que jogou uma bola absurda ontem também, um jogador de extrema qualidade. Então o Tiquinho Soares, ele mostra mais uma vez que ele é um dos grandes camisas 9 do futebol brasileiro. E no ano passado, se ele tinha feito um primeiro turno impecável, realmente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Novamente, se você for pegar as últimas partidas do Botafogo, a participação dele é fundamental e é um grande jogador. É o segundo no time melhor a participação em gol, porque foi o que eu comecei o programa falando, né? O Big Boss falou aqui no meu ouvido. Porque se ele não tá marcando, ele tá assistindo, ele tá ajudando. Segurando zagueiro, fazendo pivô. Ontem ele sofreu umas marcadas, outras não, fazendo uma parede que pra mim hoje no Brasil ele é um dos melhores, essa parede que ele faz com muita precisão, ele sofreu mais de 10 faltas. Umas marcadas, outras não, que é natural de uma partida, mas ele sofre muito. E quando você olha, ele tá com 2 caras em cima dele. E na matemática lógica, se tem 2 caras em cima dele, tem alguém sozinho. E tem um detalhe, mesmo que ele não esteja bem dentro de campo, ele é um jogador que vai chamar a atenção do adversário, independentemente disso. Você acha que o Gustavo Gomes não fica preocupado com ele, que o Murilo não fica preocupado com ele? Mesmo ele não estando bem numa fase boa, ele é o Tiquinho Soares, que ele já mostrou que ele é um cara que sabe jogar muita bola. E não só apenas fazer gol, foi o que vocês mencionaram aí. Só que eu acho que, beleza, a gente tem que destacar o Tiquinho Soares, porque foi o ator do gol. Posso ir para outra página? Vamos, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, que é o Marçal. O Marçal, legal. Jogou também muita bola. Tem vários destaques nesse jogo aí. O goleiro John, o Marçal, o Luiz Henrique jogou muita bola ontem, fez aquilo que se espera dele, um jogador extremamente decisivo. O próprio Júnior Santos, eu acho que fez uma boa partida também. Então, o coletivo do Botafogo foi muito forte. Muito bom, né? Mas o coletivo do Palmeiras também foi muito bom. Eu acho que se o Palmeiras tivesse saído com a vitória, também não seria nenhum absurdo. E a gente fala que foi um jogão, pra mim, até o momento, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tenho assistido a vários jogos, e se eu pudesse escolher até agora, esse pra mim foi o melhor jogo. O jogo foi bom do primeiro segundo ao último segundo. E bom em todos os sentidos. Até o árbitro, que eu fiquei com medo de querer aparecer, de atrapalhar um pouco o jogo, que é o Daronco, que ele tem esse histórico, nem ele atrapalhou tanto assim. Sejamos francos, a arbitragem foi boa no meu ponto de vista. Ele para muito o jogo, isso me incomoda um pouco, mas é da personalidade dele. Eu já vi pior dele, dele. Mas dentro de campo tem vários destaques aí. Eu queria mencionar o John novamente, o Marçal, que eu não colocaria o Marçal, e o técnico colocou, e o Marçal fez uma baita partida. A gente pôde ver o Estevão anulado. Ou melhor, não rendendo aquilo que ele vem rendendo muito com a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então,
Parabéns ao Marçal pela partida de ontem, foi um jogador extremamente decisivo no setor defensivo. A gente estava em dúvida aqui, né, se ele ia colocar o Marçal ou o Cuiabano, e se ele ia colocar um terceiro homem mais de marcação, como o Tietê, ou se ele colocaria o Savarino, faria aquele quarteto de frente, que foi o quarteto que ele escolheu assim que ele chega, Perfeito. quando começa no Botafogo, aquele quarteto ofensivo. A gente ficou em dúvida, qual seria a escolha dele? Ele fez um equilíbrio, ele botou um lateral esquerdo mais marcador, que é o Marçal, mais experiente defensivamente, vamos dizer assim, tanto que ele foi pra mim nota 10, assim, foi muito eficaz. A gente tá falando de um Palmeiras com um garoto que é o Estevão, com muito destaque na competição. Um garoto que tá levando o Palmeiras. O Palmeiras é um time altamente equilibrado, cascudo e tudo mais, todo mundo já sabe. Mas o Estevão tá sendo a cereja do bolo. E ontem a gente tá falando de um Estevão que foi muito bem marcado pelo Marçal, pelo Barbosa. Então, assim, um destaque muito grande pro Marçal. E aí você sabe, aí você vê o dedo do treinador mesmo, é o dedo do Arthur Jorge. Já viu como é que tá grandão, ô Pedrosa? O povo tá vendo de longe. Você vê. Tá vendo aí, Pedro? Tá assim. O Botafoguense tá sentindo. ele escolheu o Marçal e equilibrou pra não fazer também um Botafogo tão defensivo, Lucas Pedrosa. Não, muito pelo contrário. O Botafogo é um time que manteve o seu estilo de jogo, é claro. Se a gente for falar sobre essas duas equipes, eu diria que são as duas equipes que têm mais força física e intensidade do Campeonato Brasileiro. São duas equipes muito fortes nessa contenção e também nessa intensidade, tanto é que o jogo não parava, era contra-ataque em cima de contra-ataque, era o tempo inteiro essa bola indo e voltando. Não, e os goleiros fazendo show. E eu ia chegar lá exatamente, assim, eu acho que o Marçal ele tem toda a experiência de ter jogado numa Premier League, ou seja, ele enfrentava os melhores pontas do futebol mundial e ele enfrentou o Estevão e saiu muito bem. Mas ontem, pra mim, além do Savarino, além do próprio Marçal, se a gente for falar a dupla de zaga do Botafogo foi muito bem, ontem pra mim os destaques ficam com os goleiros. O jogo poderia ter sido 2-2, 3-2 Botafogo, 4-3, poderia ter sido um placar muito elástico. E ontem o Everton e o John protagonizaram partidas sensacionais. Não à toa, acho que o Everton, inclusive, foi escolhido o melhor do jogo, né? Ele agarrou muito. E eu digo isso porque eu acho que o Everton agarrou até mais do que o John. Se não fosse o Everton, o Botafogo teria ganhado tranquilamente do Palmeiras, mesmo o Palmeiras tendo feito um grande jogo. Eu acho que ontem não só venceu o melhor, venceu o mais organizado, venceu a equipe que teve mais ímpeto, mesmo o Palmeiras também fazendo uma grande partida. É isso aí, torcida alvinegra! Eu tô chegando com tudo nessa noite para atualizar vocês sobre as principais notícias no nosso Botafogo e sobre essa grande vitória do Glorioso para cima do Palmeiras. Que vitória sensacional foi essa? O Botafogo mereceu ganhar não só de 1-0, mas de 2-3, se não fosse o goleiro do Palmeiras que foi eleito o craque da partida. O Botafogo teria feito um placar elástico. As oportunidades que os atacantes do Botafogo, Júnior Santos, Luiz Henrique, tiveram na partida foi assim algo fantástico, algo surreal. O sistema ofensivo do Botafogo é um sistema assim muito bom, muito bom. O Arthur Jorge está conseguindo deixar tanto o sistema ofensivo e defensivo, o sistema sólido, o sistema forte, todo mundo ligado na partida. Isso é muito importante. Eu quero saber de vocês, para vocês, quem foi o craque da partida? Foi o Júnior Santos? Foi o Tiquinho Soares, autor do grande gol? Foi o Luiz Henrique, para mim jogou muita bola? Comentem, deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. É muito importante todos os comentários de vocês. Eu tô indo nessa, torcida alvinegra. A qualquer momento estarei de volta. Então peço para vocês que estão chegando aqui e não é inscrito, já se inscreva no canal, botãozão vermelho aqui abaixo. É de graça, não paga nada. Deixa seu like humilde e me diga também a cidade que vocês moram para me responder geral. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!